Olá pessoal, vamos para a nossa aula A168, uma aula onde eu trato o mau dimensionamento de uma instalação elétrica e quais os efeitos provocados pelo mau dimensionamento de uma instalação elétrica. Na aula eu mostro para vocês quais são os efeitos de um mau dimensionamento de uma instalação elétrica. Uma boa aula a todos vocês! Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos para a nossa aula A168, uma aula dedicada ao mau dimensionamento de uma instalação elétrica e seus efeitos. Nessa aula, apresento para vocês quais são os efeitos provocados pelo mau dimensionamento de uma instalação elétrica. Inicialmente, o dimensionamento de uma instalação elétrica ele está relacionado com o dimensionamento dos condutores e o dimensionamento adequado dos dispositivos de proteção. Então, o que significa isso? Que o dimensionamento de uma instalação elétrica é feito o dimensionamento de forma adequada dos condutores e dos dispositivos de proteção. Os condutores, pessoal, eles devem ser especificados corretamente em conformidade com a corrente de projeto e levando em conta os fatores de correção dessa corrente de projeto. Os dispositivos de proteção, por exemplo, os disjuntores, eles devem proteger corretamente os condutores contra os efeitos da sobrecarga e curto-circuito. Então, o que nós podemos dizer? Que o dimensionamento de uma instalação elétrica, basicamente, é o dimensionamento dos condutores e dos dispositivos de proteção. Os condutores devem apresentar uma seção transversal em conformidade com a corrente de projeto ou a corrente da carga daquele circuito, e os disjuntores devem ser projetados, ou seja, dimensionados de forma adequada para proteger esses condutores contra os efeitos de sobrecarga e curto-circuito. Se for mal dimensionado, nós vamos observar quais são os efeitos provocados pelo mau dimensionamento dos condutores elétricos e dos dispositivos de proteção. Bom, ainda falando um pouquinho do dimensionamento de uma instalação elétrica, o dimensionamento correto dos condutores e da sua proteção contra sobrecarga e curto-circuito, é importante para as instalações elétricas de baixa tensão. Essencialmente, é um problema térmico. O que significa isso aqui? Eu estou dizendo que o dimensionamento correto dos condutores e da sua proteção contra sobrecarga e curto-circuito para instalações elétricas de baixa tensão, essencialmente um problema térmico. Se você especifica um disjuntor e um condutor de forma incorreta, o problema que nós vamos encontrar é um problema essencialmente térmico. É o que essa frase aqui que eu coloquei para vocês está relatando. O dimensionamento correto dos condutores e da sua proteção contra sobrecarga e curto-circuito para instalações elétricas em baixa tensão, essencialmente um problema térmico. Então, se você faz um dimensionamento incorreto, você vai ter um problema térmico. Limitar a corrente em regime permanente e transitório para que os condutores não atinjam, por efeito Joule, ou Joule, por efeito Joule, temperaturas que possam afetar a integridade física, química, mecânica, e bem como a durabilidade da isolação dos condutores. Então, o dimensionamento adequado é aquele dimensionamento onde eu vou manter um equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Nós vamos ver que o equilíbrio térmico é quando a corrente que circula no condutor, como ele tem uma resistência, ela produz um aquecimento. Porém, no equilíbrio térmico, o condutor dissipa todo o calor para o meio ambiente, Nesse caso, nós temos que fazer o dimensionamento correto e sempre visando
a redução desse problema, que é o problema térmico. A corrente elétrica, que é transportada por um condutor, ela ocasionalmente, na verdade, ela produz, devido à sua resistência, uma quantidade de calor, né, por efeito Joule, cuja dissipação vai depender da natureza dos materiais que compõem o condutor e do meio em que ele se encontra. Então, o dimensionamento correto, ele envolve os condutores, o tipo de acomodação dos condutores, que vai me dar uma temperatura desse meio, o material que eu seleciono para esse condutor, pode ser uma isolação de PVC, uma isolação EPR, ou XL, ou XPLE, não é? Então, é muito importante um dimensionamento adequado de uma instalação elétrica, principalmente no tocante aos disjuntores, porque nós prevemos sempre o dimensionamento é adequado para manter o equilíbrio térmico, ou seja, o calor que é naturalmente gerado devido à resistência elétrica dos condutores, quando o projeto é feito adequadamente, esse calor ele é dissipado totalmente no meio em que ele se encontra. Aí nós dizemos o equilíbrio térmico, né? O equilíbrio térmico, se a corrente no condutor ela é constante, o equilíbrio térmico ele será atingido quando o calor produzido for igual ao calor dissipado. Então, veja, a corrente circula no condutor, ele tem uma resistência, gera um calor. No equilíbrio térmico, o calor produzido, ele deve ser igual ao calor dissipado para o meio ambiente, ou seja, para o meio onde esse condutor está. Então, no dimensionamento correto, eu tenho que manter o equilíbrio térmico. Quando que ocorre esse equilíbrio térmico? Quando a potência térmica que é naturalmente produzida no condutor dissipar totalmente no ambiente. Ou seja, o condutor não tem uma resistência? Tem. Se circula essa corrente, ele vai produzir uma potência térmica. E se o projeto estiver adequadamente, né, estiver adequado às condições, essa potência térmica produzida no condutor, ele vai dissipar ela no meio ambiente, no meio aí onde esse condutor está inserido. Nesse contexto, se toda a potência térmica produzida no condutor dissipar, o que a gente vai ter? O que nós não teremos, na verdade? Não teremos acúmulo de calor. E o cabo ou o condutor mantém uma temperatura adequada. Então, isso significa o seguinte: quando eu faço o projeto de forma adequada, esse projeto visa manter o equilíbrio térmico. O que seria esse equilíbrio térmico? A potência térmica produzida no condutor, devido à sua resistência, ela dissipa totalmente no ambiente. Se isso ocorrer, eu não tenho acúmulo de calor no cabo ou no condutor. Para isso, eu tenho que manter essa equação, né? Onde ρ é a resistividade do condutor, L é o comprimento do condutor, S é a seção transversal do meu condutor. I ao quadrado é a corrente que circula no condutor. O equilíbrio térmico diz que ρL sobre S vezes a corrente ao quadrado tem que ser igual a K vezes delta R aqui, delta θ R, onde K, né, é a constante de condutância térmica do meu cabo. Então, se isso for igual, eu mantenho o equilíbrio. Então, o condutor, em um regime transitório, ele inicia com uma temperatura θA, então ele vai aquecendo até atingir uma temperatura θR. E em regime permanente, ele permanece nessa temperatura. Quando isso ocorre, quando esse delta θR vezes K for igual a
esse termo aqui significa que a potência térmica produzida no cabo, ela é totalmente dissipada no ambiente. Isso quando o projeto estiver adequadamente correto do condutor. Não é? Então, sempre, quando nós fazemos o cálculo dos disjuntores, o cálculo dos condutores, dos condutores, pela capacidade de condução e pela queda de tensão, nós estamos visando estabelecer esse equilíbrio térmico, porque o problema do mau dimensionamento é devido ao efeito térmico que gera nos condutores. Bom, então, o que pode provocar um mau dimensionamento do condutor? Veja bem, se o condutor for especificado com uma corrente de condução inferior à da carga, então a corrente de condução desse condutor, conhecida como IZ, né? Se essa corrente Z for inferior à corrente da carga, ou seja, a corrente da carga maior do que a capacidade de condução do condutor, nós temos o desequilíbrio térmico. Esse desequilíbrio térmico vai produzir o aquecimento anormal do condutor, reduzindo sua vida útil. O condutor vai trabalhar aquecido, né, no regime permanente, por exemplo. Quanto mais aquecido esse condutor trabalhar, não é, ele vai reduzir sua vida útil com o aumento dessa temperatura. O aquecimento desse condutor vai produzir desgaste do material isolante. Então, quando você dimensiona um condutor inadequadamente, ou seja, um condutor com seção, ou seja, um condutor com capacidade de condução inferior ao que a carga está solicitando, você vai produzir desequilíbrio térmico, aquecer o cabo, desperdício de energia por aquecimento, porque você vai ter desequilíbrio térmico, né? Aquecimento desse condutor vai provocar desgaste do material isolante. Além do mais, né, pode produzir o que eu comentei, desperdício de energia, aumento na conta de energia, e pode trazer risco de curto-circuito com possibilidade de incêndio, porque aí a gente está trabalhando na sobrecarga do condutor. Então, o projeto, ou seja, o dimensionamento do condutor de forma inadequada, produz desequilíbrio térmico. Esse desequilíbrio térmico provoca aquecimento desse condutor. Esse aquecimento produz desgaste do material isolante. Isso vai produzir perda por efeito Joule, que vai transformar em calor. Essa perda é transferida em calor. O calor fica na superfície do cabo, já que tem um desequilíbrio. O ambiente não consegue absorver esse calor. Então, você aumenta a potência dissipada e vai produzir um desperdício de energia. E também o risco de provocar um curto-circuito e possibilidade de incêndio, porque você vai estar gerando uma sobrecarga, o condutor pode desgastar e, desgastando a sua proteção, um condutor pode estar ali encostado um no outro, desgasta e vai haver corrente de curto-circuito entre os condutores de fase e de neutro. Então, possibilidade de incêndio. Os condutores devem ser especificados conforme o material de isolação. Se é de PVC, temperatura no regime contínuo, ela é 70 graus. EPR 90, XLPE 90 graus também. Para regime de limite de sobrecarga, o cabo está projetado para suportar 100 graus de PVC, 130 EPR, XLPE 130. Para curto-circuito, o cabo também é preparado, porém num tempo menor. Em torno de 5 segundos, o cabo suporta de PVC 160 graus, EPR 250 e XLPE 250 graus também. Então, o projeto inadequado ou dimensionamento inadequado do condutor provoca o desequilíbrio térmico. Esse desequilíbrio térmico vai provocar aquecimento do condutor, desgaste do isolamento, desperdício da energia,
pode provocar um risco de curto-circuito com possibilidade de incêndio. O que pode provocar o mau dimensionamento do condutor por queda de tensão, né? Você tem o dimensionamento, o mau dimensionamento em função da seção do condutor inferior à capacidade dele, não é? Então você tem uma carga de 50 amperes e um cabo que suporta 20 amperes. Então você vai ter desequilíbrio térmico. E tem também a questão de o cabo estar dimensionado corretamente para a capacidade de condução, mas incorretamente no tocante à queda de tensão. E nós dizemos que em uma instalação elétrica, a queda de tensão nos terminais de um equipamento de utilização deve ser igual, respectivamente, à tensão nominal, admitindo algumas variações estabelecidas pela NBR 5410. Se o condutor foi especificado incorretamente, né, no critério de queda de tensão, o que pode provocar na instalação elétrica se o meu condutor foi especificado inadequadamente em relação aos critérios de queda de tensão? No caso de motores elétricos, a tensão abaixo do valor especificado produz uma redução do conjugado do motor, ou seja, do torque de partida desse motor, e provoca uma elevação da temperatura em condições de plena carga. Isso vai reduzir, né, a vida útil desse motor. Então, quando você especifica o motor de forma inadequada no tocante ao condutor no critério de queda de tensão, esse motor, no conjugado de partida, ele vai produzir uma redução do torque de partida e uma elevação da temperatura em condições de plena carga. Também, quando você faz a especificação do condutor e não leva em conta o critério adequado de queda de tensão, você vai reduzir a potência do equipamento e a perda por dissipação no cabo aumenta. Por quê? Porque você aumenta a queda de tensão no cabo. Aumentando essa queda de tensão no cabo, você aumenta a potência dissipada. Então, desperdício de energia. Quedas de tensão também em fases diferentes provocam desequilíbrio nas tensões dos circuitos trifásicos. Em motores atua o quê? Você tem um sistema trifásico, você tem diferentes quedas de tensão nas fases, em cada fase. Isso, no caso de cargas com motores elétricos trifásicos, ele vai atuar freando a rotação do motor e produz acentuadas perdas por efeito Joule. E também no caso de sistema de iluminação, o excesso de queda de tensão por mau dimensionamento do condutor reduzem o fluxo luminoso e, dependendo do tipo de lâmpada, pode reduzir a vida útil do sistema de iluminação. Então, é muito importante efetuar um dimensionamento adequado seguindo os critérios também de queda de tensão. O que pode provocar esse mau dimensionamento, nós vimos. Agora, em relação ao dimensionamento pelo critério de queda de tensão, imagina que eu tenho o transformador, tem a origem da instalação elétrica de baixa tensão, tem o quadro geral, tem o circuito de distribuição, o circuito terminal. O circuito terminal, o máximo de queda de tensão admitida pela NBR 5410 é 4% de queda de tensão nesse circuito. Aqui eu tenho um exemplo, olha, que nesse trecho eu tenho 0,92 de queda de tensão, nesse trecho aqui, no meu exemplo, 3,42. Isso está em conformidade com a NBR 5410. Isso significa que o condutor foi projetado adequadamente
pelo critério de queda de tensão e também pelo critério de capacidade de condução. Bom, e ainda, discutindo ainda, agora partindo para o disjuntor. Se o disjuntor, o dispositivo de proteção, for mal dimensionado, o que pode provocar? Se o disjuntor for especificado de forma inadequada, ou seja, com sua capacidade acima da capacidade de condução do condutor, pode reduzir a vida útil das instalações elétricas, provocar sobrecarga e desperdício de energia, provocar curto-circuito e provável incêndio. Por quê? Exemplo, você colocou um disjuntor de 80 amperes, colocou ligado a esse disjuntor um cabo de seção de 6 milímetros quadrados. Cabo de 6 milímetros, monofásico, suporta aí 32 amperes. E o disjuntor é de 80 amperes. Se a sua carga drenar 80 amperes, seu disjuntor não vai atuar. Ou seja, seu disjuntor está mal dimensionado. E a gente observa muito mau dimensionamento, principalmente em instalações elétricas de baixa tensão, aquelas instalações elétricas residenciais ou até mesmo comerciais, né, onde verificamos, através da técnica de termografia, né, a sobrecarga. Veja essa fotografia aqui de um disjuntor, onde nesse disjuntor está ligado uma carga que está drenando, né, uma corrente superior à corrente do condutor. E o disjuntor já encontra em estágio de degradação, assim como o condutor. Pela termografia aqui, vocês podem observar, olha, nesse ponto aqui, a temperatura, né, 83 graus em regime permanente, a carga ligada. Isso vai reduzir a vida útil das instalações elétricas, dos equipamentos a elas conectados e com risco de quê? De incêndio, risco de sobrecarga. Nesse caso aqui já está acontecendo a sobrecarga. A solução é trocar o disjuntor, preste atenção, trocar o disjuntor de forma adequada ao condutor que se vai utilizar. Não pode simplesmente trocar o disjuntor, colocar um disjuntor com capacidade maior, que é o caso que está ocorrendo nessa imagem mostrada para vocês. O disjuntor não está desarmando nunca, né? Porque ele foi colocado com uma capacidade superior. Né? Então, através dessa técnica aqui de termografia, que eu já mostrei várias vezes para vocês, observamos o aquecimento. Isso aqui também, como está funcionando há muito tempo nessa residência, isso aqui provoca desperdício grande de energia elétrica. Outro exemplo é uma instalação já bem antiga, podem observar aqui pela fotografia. Aqui eu tenho um mau dimensionamento dos disjuntores e dos condutores. Temperatura, olha aqui no ponto mais quente, onde eu passei em vermelho. A temperatura nesse ponto, onde está o meu disjuntor aqui, ó, nesse jumper aqui que foi colocado, temperatura chega a 95 graus. Então, isso aqui está trabalhando no desequilíbrio térmico. O ambiente não consegue, quando essa carga estiver ligada, o ambiente não consegue dissipar toda potência gerada pelo cabo, pela sua resistência. Não consegue, porque você tem um desequilíbrio térmico. Isso pode provocar sobrecarga, que é o caso que está ocorrendo agora, e um provável curto-circuito se isso não for resolvido. E um princípio de incêndio. Então, dessa forma, eu mostrei para vocês o que ocorre, quais os eventos que podem ocorrer devido ao mau dimensionamento de uma instalação elétrica de baixa tensão. Eu utilizei o Ademar Cotrim, né, a edição de 2009, o livro de instalações elétricas. Um abraço a todos vocês.